Nós estamos aqui numa grande expectativa aqui para receber a comitiva italiana, né, o embaixador, liderado pelo embaixador Bernardini, né, e juntamente com o nosso cônsul, o Miralha, e a comitiva italiana, né, o Merlo. Então, nós estamos aqui aguardando esse dia com muita ansiedade, porque é fruto de um movimento que já vem sendo feito há muito tempo aqui no Espírito Santo, né? Eu diria há muitas décadas, mas que nós implementamos agora nos últimos 4, 5 anos, né? Logo após a nossa eleição para o Comites, e dessa organização que nós tivemos aqui no Espírito Santo, junto os conselheiros e a comunidade, né? Todos os representantes da comunidade via Casa de Itália, e fazendo toda essa mobilização junto com a comunidade, junto com as lideranças, né? E agora com todo o apoio, né, do nosso governador Casagrande, que é descendente italiano e também tem a dupla cidadania, né? Então ele pegou essa luta aí, né? Como a gente fala, pegar o boi pelo chifre, né? Ele assumiu essa responsabilidade, foi muito importante, foi um passo muito grande para a gente. E agora a gente está nessa expectativa, né, desse retorno. Na verdade, já foram feitas várias visitas à embaixada, nós já também tivemos lá representantes na Itália, né, na Farnesina, e agora, sim, esse retorno, a vinda da comitiva italiana aqui, liderada pelo embaixador no Espírito Santo, no dia 13, deixa uma expectativa muito grande na gente, na comunidade, e com uma esperança muito grande de que realmente toda essa luta que nós tivemos, toda essa articulação que nós fizemos tenha resultado, né? Eu falo dessa articulação e eu gostaria de citar aqui a importância que teve a nossa parceria com Santa Catarina. Nós sozinhos seria muito difícil, Santa Catarina sozinha também estava lutando lá sozinha, foi muito difícil, mas essa parceria que nós fizemos aqui, e aí quero citar aqui a participação importante do Diego Messodiorno, representante lá da Câmara de Comércio, e nós tivemos a oportunidade de dar uma entrevista juntos numa rádio aqui em Vitória. A partir daí nós selamos essa parceria e começamos a lutar junto por esse consulado. Por quê? Tanto o Espírito Santo quanto Santa Catarina são duas grandes colônias, eu diria, as maiores colônias do Brasil em proporção à população. E Santa Catarina no sul e o Espírito Santo no Sudeste são os dois estados que não têm uma representação digna da Itália, né, nos estados. Então, efetivamente, essa parceria, toda essa mobilização da comunidade, das lideranças, né, e fez com que a gente conseguisse pautar essa importante reivindicação dos italianos do Espírito Santo e de Santa Catarina, pautar isso para o Brasil aqui, né, nas lideranças, nos movimentos, nos consulados, na embaixada e também na Itália, no Ministério das Relações Exteriores e também com as lideranças políticas da Itália. Então, assim, essa é uma grande reivindicação. Acho que nunca tivemos assim um avanço tão considerável nessa questão, né? Apesar de que estarmos lutando aí há muito tempo, várias décadas, por essa representatividade. Então, assim, isso traz uma grande expectativa e a gente espera, né, que essa visita, né, da representatividade italiana possa aí render um anúncio, né, definitivo da instalação dessa agência consular. E nós estamos chamando aqui de agência porque a gente sabe que não será um consulado de carreira, de fato, mesmo porque a gente tem que começar aos poucos, né? A gente entende que a gente vai estar um pouco atrelado ao Rio de Janeiro, mas esse escritório consular, essa agência consular, vai nos dar mais independência, né, para não ter mais a obrigação de fazermos tudo no Rio de Janeiro, né, de estar lá no Rio de Janeiro. Então, a gente vai poder fazer isso aqui no Espírito Santo e Santa Catarina vai poder fazer em Florianópolis. Então, essa aqui é a nossa expectativa, nós trabalhamos para isso, nessa articulação, nós lutamos para que a gente tivesse essa representatividade. Então, essa, assim, a expectativa para o dia 13 é que a representatividade italiana venha aqui e faça esse anúncio. Quais são as deficiências atualmente e o que ela poderia suprir? Qual é a expectativa, enfim, sobre isso?
Bom, a nossa realidade, assim como de Florianópolis, nós temos aqui um consulado honorário. E nós sabemos que o consulado honorário, ele praticamente não tem apoio quase nenhum dos consulados, recebe parcamente aí um recurso que não paga nem anualmente o desembolso por os Correios, né? Então, a gente vive com muita dificuldade diante disso. Tem um certo apoio da comunidade, mas efetivamente cresce o número de italianos aqui, cresce o número de reconhecimento da dupla cidadania e também cresce a necessidade, a demanda por serviços, né, por novos serviços também. O importante é que essa nova representação consular, essa agência consulare aqui no Espírito Santo, ela também venha com um impulso muito maior dos serviços que nós precisamos, né? Então, tem que ter pessoas ali responsáveis para nos atender, porque a demanda é muito grande. É grande para os pedidos de passaportes, né? Então, a gente precisa, aí, no Espírito Santo, hoje, em média, a gente precisa de 180 a 200 passaportes mês para atender toda a comunidade italiana aqui que necessita de renovar o seu passaporte ou fazer pela primeira vez. E, lógico, a expectativa maior dos descendentes é para que nós possamos aqui entregar toda a documentação e poder fazer o reconhecimento da dupla nacionalidade aqui em Vitória, no Espírito Santo. Essa é a grande expectativa. Essa é da comunidade, mas é importante dizer que existem uma série de serviços que poderão ser feitos e tem um poder simbólico muito grande esse consulado aqui no Espírito Santo, pelo fato de ele estar retornando depois de muito tempo, né? Nós tivemos consulado aqui até 1953 e depois nunca mais tivemos um consulado de verdade. E é muito simbólico nesse momento, né, que o Espírito Santo ele cresce, né, e cresce para o exterior também, e de termos essa oportunidade de uma representação consular que também ajude nesse intercâmbio entre o Espírito Santo e outros estados do país, mas o Espírito Santo e Itália, no intercâmbio comercial, no turismo, na cultura, ou seja, nos estudos aí de tantos cursos que podem ser feitos. A gente espera, a expectativa, né, com essa nova representação, que seja impulsionado toda essa representatividade italiana aqui e que dignifique a participação dos italianos aqui no Espírito Santo. Nós temos aqui cerca de 70% dos capixabas que pelo menos têm um antepassado italiano. Você diz, já teve consulado italiano funcionando no Espírito Santo? Sim, nós tivemos uma primeira agência consular aqui em 1864 até 1867. Depois, no final do século XIX, né, com o advento da imigração, um grande número de imigrantes italianos no Espírito Santo, nós tivemos outros cônsules a partir daí, e nós tivemos um, inclusive, que é o Carlo Nagar, né? Eu tenho até um relatório aqui, que nós publicamos por meio do Arquivo Público, o primeiro livro da coleção Canaã. E o Carlo Nagar, em 1895, ele publica esse relatório e envia para as autoridades italianas, relatando a dificuldade dos italianos aqui no Espírito Santo, dos imigrantes que chegavam aqui e morriam de febre amarela, famílias inteiras morreram de febre amarela aqui, das dificuldades que os italianos aqui tinham nas fazendas, né, eram tratados como escravos, né, até hoje a gente ouve aí no interior, no meio onde existiam as fazendas, de que eles eram escravos brancos. Então, o Nagar, ele faz em 1895, ele faz esse relatório, e o governo italiano decreta a proibição da imigração italiana para o Espírito Santo diante das grandes dificuldades que nós tínhamos aqui, né? E aí, enfim, tivemos outros cônsules, né, depois do Nagar, até 1953. A partir de 53, foram vice-consulados, até recentemente, agora consulado honorário, que tem praticamente o mesmo status. Daí a importância, Desidério, desse anúncio, dessa movimentação, né? E nós estamos num momento muito importante, né? Um momento político importante, tanto lá na Itália, no Ministério das Relações Exteriores, né? O Ricardo Merlo é subsecretário e ele está lá agora também, dando essa força, e aqui no Espírito Santo o nosso governador também.
Antes a gente já estava fazendo esse movimento, mas esse momento agora ele é muito importante, ele casa perfeitamente. E o embaixador pediu, né, tanto a Santa Catarina quanto ao Espírito Santo, uma contrapartida para instalar esse consulado. E aqui nós já temos um espaço, estamos vendo, tem outras opções, mas já temos um espaço fechado, destinado à instalação desse consulado, uma sala que será visitada pela comitiva nesse dia, né? Então, de fato, nós cumprimos, o Espírito Santo já cumpriu com a sua tarefa, ou seja, nós fizemos a mobilização, o governo já cedeu esse espaço. Então, quer dizer, agora cabe ao governo italiano, ao ministro, ao embaixador, definir claramente a instalação do consulado aqui no Espírito Santo. Você, como um grande estudioso da italianidade no Espírito Santo, como é que você vê e interpreta o movimento atual? Olha, eu acho que isso tem muito a ver com o momento da globalização dos últimos tempos, e eu acho que definitivamente a Itália não pode perder essa oportunidade, né? A Itália tem que perceber, o governo italiano, as autoridades, que existe um potencial enorme no mundo todo, que são os descendentes, filhos, netos, bisnetos italianos, e espalhados por todo o mundo, né? E essa oportunidade é de mostrar a Itália para o mundo. Hoje a gente está perdendo muito essa referência de geopolítica de localização. As fronteiras vêm sendo quebradas, né? Por mais que existem resistências, né, de políticos, ou no momento político atual existam essa resistência de construção de muro e tal, mas eu acho que é algo que não tem mais retorno, né? A nossa população hoje, no final do século XIX, era de 1 bilhão, hoje a população, nós temos 7 bilhões de pessoas e tende a aumentar. E as fronteiras vêm sendo quebradas, e a Itália, ela, além do seu território, dos italianos no território, de tudo que aquilo representa para todos nós, a Itália é um país, vamos dizer assim, que está presente em todo o planeta, né? Então, nós temos aqui e fazemos isso porque temos orgulho das nossas origens, temos orgulho dos nossos antepassados, da nossa história. A nossa história é a história da Itália também, e nós preservamos isso aqui no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, nos diversos grupos folclóricos, nas diversas festas que nós temos aqui. Nós estamos tendo festa quase todos os municípios aqui de sul a norte. A nossa mobilização aqui está sendo muito grande, grupos de danças, grupos de corais, né, sendo formados. Então, é um povo que gosta muito das suas origens e que está aí trabalhando, defendendo a cultura italiana. Então, esse povo precisa ser respeitado, esse povo precisa ter um reconhecimento, a Itália precisa ter os olhos voltados para esse povo, porque aqui a gente está disponível a trabalhar por essa cultura, voluntariamente, porque é a nossa cultura, né? Somos brasileiros, efetivamente, devemos defender com toda a força possível a nossa cidadania brasileira, porque foi o Brasil que nos acolheu, o Espírito Santo nos acolheu, Santa Catarina, os diversos estados aí. Mas nós temos essa raiz, né, que nos deixa muita força, que nos traz essa referência, que está guardada em nós até hoje, né? Então, assim, o Brasil hoje, o brasileiro é a soma, né, dessas etnias todas, de todas as etnias indígenas, de todos os negros que estiveram aqui por mais de 4, ou seja, desde o início da colonização, dos portugueses, né? Ou seja, cada um tem uma identidade, e nós também temos a nossa identidade e podemos defendê-la, que é a identidade italiana, e dentro desse convívio, né, exemplar, inclusive, né, porque nós não temos essas brigas loucas, né? Temos problemas, sim, mas não temos esses problemas loucos que tem de xenofobia, que tem a Europa, né? Então, temos uma convivência entre essas diversas etnias aqui. O Espírito Santo é um bom exemplo dessa convivência. Nós temos uma diversidade cultural, diversidade étnica aqui muito grande, e eu acho assim, nós somos muito mais exemplos para os italianos que estão lá e para os europeus, né, dentro dessa convivência, do que qualquer outro lugar do mundo, né? Então, assim, a Itália tem que ter os olhos voltados para essa realidade que são os italianos no exterior, entender que existe esse potencial que é muito grande e que precisa ser respeitado, porque a gente não está querendo apenas direitos, né? Querer um passaporte ou uma cidadania, né? A gente quer também participar
e colaborar com todo esse processo dos italianos no mundo. Franceschetto, você diria que essa perspectiva que se abre aí com um serviço consular mais atuante, mais presente no Espírito Santo, isso está trazendo uma rinascita, vamos dizer assim, no seio da colônia, ou como dizem colônia, que não é colônia, da comunidade italiana do Espírito Santo? Eu acho que, sem dúvida, é uma força muito grande, né? E eu acho que esse momento ele é importante, né? O fato do consulado, toda essa mobilização que a gente vem fazendo, redundar no anúncio de um consulado, numa mudança aqui, é uma vitória muito grande e que vai ainda dar um impulso muito maior, né? Mas, independente aqui de ter o consulado, né, nós temos aqui, por exemplo, no interior, a Festa da Polenta, que é uma das maiores do Brasil, lá em Venda Nova do Migrante, agora vai ser a 41ª, né? 41ª. As outras festas no interior de Santa Teresa, que a cidade fica abarrotada de gente, né? Tem a Carretela de Santa Teresa, uma coisa extraordinária, de Guaraná, que é um distritozinho muito pequeno aqui no Espírito Santo, sabe? O movimento é muito grande, então todas as festas aqui, elas têm sido muito bem frequentadas, e o princípio é a valorização da história dos nossos antepassados, que inclusive é um trabalho que a gente vem fazendo no Arquivo Público desde 1995, né? Nós temos aqui o levantamento de todos os imigrantes que entraram no Espírito Santo, todos os italianos, se surge mais algum, a gente insere na base de dados, e nós temos um trabalho que é levar essa informação para o interior, como um arquivo itinerante. Nós temos uma van no Arquivo Público, e a gente leva essas informações e faz o atendimento lá nessas comunidades do interior. E fornecemos um documento chamado Registro de Entrada de Imigrantes, que tem todas as informações básicas para as pessoas que queiram fazer mais busca da genealogia, árvore genealógica, ou então buscar os documentos para a cidadania, eles têm essas informações aí. Esse é o primeiro passo nesse caso. Então, a gente já tem uma história aí longa nesse processo dos italianos do Espírito Santo, né? Essa mobilização das associações, o reforço que nós estamos fazendo aqui ultimamente para a criação e reforço das associações. E assim, tendo como resultado esse anúncio do consulado, certamente a gente vai ter um avanço muito grande nessa questão. É bom frisar que quem observa o mapa do Brasil vê que o Espírito Santo é uma colônia italiana e está separada das outras grandes colônias, né, como são os 3 estados do Sul e São Paulo, que reúnem um maior número aí de italianos, sem dúvida alguma. O Espírito Santo fica um pouco isolado. E sempre nessa história da questão dos italianos, de ter ou não ter alguma coisa aqui, nós sempre ficamos por último e quase não pegamos nem migalha, na verdade. Sempre ficamos abandonados e isolados mesmo nessa questão. Se tem uma novidade que vem para o Brasil, vai para São Paulo, vai para os Estados do Sul, não vem para o Espírito Santo. Se tem alguma coisa que vem para a América, vai para a Argentina, né, que lá tem muito italiano também. Então, o Espírito Santo sempre teve um pouco assim, isolado, né? Então, esse movimento da comunidade, ele é muito forte, ele é muito grande, né? Agora na capital, mas muito grande também, principalmente no interior. E agora com esse anúncio que nós esperamos, né, desse anúncio do consulado, efetivamente, vamos deixar que as representações italianas façam isso, nós estamos com essa expectativa. Eu acho que é resultado dessa mobilização, como eu já disse anteriormente, né, da nossa comunidade, das nossas lideranças, e junto com Santa Catarina, né, para a gente conseguir essa representação digna para atender a nossa comunidade.